Precisa acabar com essa história de achar que cultura é uma coisa extraordinária. Cultura é ordinária, cultura é igual a feijão com arroz, é necessidade básica. Tem que estar na mesa, tem que estar na cesta básica de todo mundo. Tudo é cultura, toda a acumulação de realizações múltiplas de um povo, tudo isso é cultura. Salve, salve! Começando mais um Cena Autoral, projeto aqui pra gente conhecer arte, os artistas, a galera aqui da região. E hoje eu trouxe pra trocar uma ideia comigo, Juninho. Salve, Juninho. E aí? Juninho é E aí, gente? cantor, professor de técnica vocal, manja pra caramba, tem chão aí, muito tempo de chão de banda, de várias paradas aí. Eu vou trocar uma ideia com a gente. Como é que Algumas você tá, décadas, tudo bem? Algumas décadas. E aí, velho, como é que você tá? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Cara, vou pra pergunta que eu faço pra galera de sempre, né? Como é cena autoral. Queria saber de você como é que você foi introduzido na arte, né? Você canta, você dá aula e tal, mas como é que você começou lá de molequinho? Você foi direto pra música também? Vamos dizer assim, com um pouco mais de 30 anos atrás, né? No final, né, lá para os anos 90, né? A gente... eu sempre fui muito ligado com ouvir música, né? Sempre gostei. Então... aparelhinho de som ali com 3 em 1 modular, não aqueles que saiu depois, tudo junto, era aquele que tinha o receiver, tinha o deck, tinha o toca-disco, quando a Gradiente fazia coisa boa ainda, não sei se pode falar, então tá, fazia propaganda que nem existe mais direito, enfim, e ali eu já descobri assim vamos dizer assim, um interesse, né, em música. Meu pai comprava vinil. Aliás, essa história é interessante que eu vou contar, né? Meu pai sempre comprou vinil. Ele gostava muito de música sertaneja raiz e tal. E ele tinha lá os Ray Conniff, né? De viola, rolava solto. Léo Canhoto e Robertinho, Tio Parada Dura, Milionários é Rico. Ele tinha vários, assim, a coleção completa. Ele adorava tal. E eu tinha uma mania quando eu era criança. Eu não lembro exatamente a idade, mas eu gostava de pegar os discos de vinil e esfregar no chão, cara. Eu fazia... Fazia scratch já natural ali. Cara, era lindo porque, né, era a minha diversão. E meu pai ficava puto porque ele me dava os discos velhos e eu não queria, eu queria os novos, porque eu queria aqueles brilhantes pra fazer aquela coisa. Então Você tinha quantos anos isso aí? Eu não lembro, cara, não tenho a menor ideia. Pirralhão de tudo. Não, muito criança. Era bebê, assim, mas se não dava, eu berrava, chorava e eu queria o novo. Tinha que ser novo. Eu acho que eu via que era brilhante e eu queria deixar o bagulho fosco mesmo. Brinquedinho caro era isso aí, hein? E ali tinha na coleção, depois eu fui, né? Tinha na coleção ali muita coisa interessante. E uma das coisas que me chamou a atenção, assim, de cara foi as trilhas sonoras de filme de bang bang italiano. Né? Eu tenho até alguns ainda, né? Eu adorava aquela sonoridade. Eu assistia muito filme de bang bang na época, né? E aquilo era pra mim, nossa, eu ouvia aquilo, gastava os discos de vinil, né? Da hora, isso é a primeira lembrança que você tem assim de primeiro contato, assim. Aí tinha alguma coisa do ABBA ali que eu também pirei. Na época, adorava a ABBA, ainda gosto muito, né? Inclusive, não só as 10 mais, né? Eu gostava bastante Aliás, gostava muito das músicas que não eram tão conhecidas, assim. E foi indo, né? Até um dia que eu fui assistir o filme. Eu fiz uma sessão dupla, pra quem não sabe. Eu fui no cinema aqui no centro da cidade de Jundiaí, ainda quando tinha, né? A gente saiu de um filme e foi pro outro, né? Eu lembro até hoje. Fomos assistir Flash Gordon. Você sabe quem que fez a trilha sonora do filme Flash Gordon? Não faço a menor ideia. Como assim? Tá na discografia do Queen, cara. Caraca! Faz parte da discografia, a trilha sonora do Flash Gordon. Se você olhar lá, Flash Gordon. Pode ter. Né? E eu pirei com aquelas músicas no filme, era uma coisa, aqueles raio laser, né? Os caras, né? Aquelas lutas intergalácticas ali, e aquele som. Nossa, pirei. Quando eu acostumei, assim, a ouvir um pouco mais de guitarra, aquela coisa toda, eu pirei com aquilo lá e eu ganhei o disco da trilha sonora. Foi o primeiro vinil de rock mesmo, assim, que eu tive contato. E a gente saiu desse filme e fomos assistir o Superman 3. Olha só que nostalgia, né? Enfim, passado muito tempo, era aquela coisa de ficar gravando fita cassete nos programas de madrugada da 89 FM, que tocava músicas assim, que não eram uma coisa
que rolava na programação normal, os programas do Fábio Massari, eu não me lembro bem o nome agora, né? Até o Thunderbird, se eu não me engano, não me lembro bem agora. Mas enfim, eu ficava ouvindo de madrugada, porque rolava umas pirataria, os compactos do Sisters of Mercy, aquela época do pós-gótico, The Cure, né? Próprio YouTube, né? O YouTube que eu comecei a ouvir, conhecer através desses programas que rolavam as coisas de lado B, aquela coisa toda de compacto. Caçando coisa nova, né? Eu tinha uma coleção de cassete com todas essas, vamos dizer, preciosidades da época, que não rolava na programação normal. A programação normal era uma coisa mais comum, assim, né? Das músicas que eu sempre fui meio... Eu garimpava mesmo. Mas você consumia o que tava também... Depende. Ali, Depende. Mas você queria mais, né, coisa diferente, sim, nova. sempre fui assim, né? Tinha uma música que eu gostava e falava, peraí, que banda é essa? Meu, vamos conhecer. Né? E eu acho que isso é a essência do que nós estamos falando aqui, né? De ouvir a música e falar, porra, qual que é essa parada aí dessa banda, né? Entrar Qual mais que a é fundo esse mesmo, aí né? eu ia conhecer, ia tentar buscar, e aí eu pegava lá música que saiu no lado B da I'm Still Haven't Found What I'm Looking For, do YouTube veio depois, mas vamos pegar umas coisas mais Sunday Bloody Sunday na época. Saiu o EP e tinha uma versão de New Year's Day remixada, sabe esse tipo de coisa que tocava lá, e a gente não tinha acesso para comprar, não tinha nada. Então começou ali, né? O primeiro vinil que eu comprei foi o Under a Blood Red Sky, do YouTube. Ai, lembrei. Aquele vermelhinho. Comprei ele, não quis nem usar o... Ficou. A sacolinha eu peguei e joguei fora, assim, e saí com ele andando na rua, assim. Pra mostrar mesmo. Isso aqui Tipo, né? Aquela coisa de usar camiseta e tal, né? E na época não tinha camiseta da banda, né? Então eu comprei o vinil. Quantos anos você tinha nessa época, mais ou menos aí? Putz, cara, eu sou ruim de data, eu vou lembrar. Bom de nome, pelo que eu vi aí. De nome eu guardo, né? Mas pra data, se eu marcar, se eu não soubesse onde é a minha casa, se fosse depender pra chegar pelo número, eu acho que eu não chegava. Sou bem ruim disso. Mas, então foi ali que a coisa começou a andar, e a gente, a galera do bairro lá, começou a se interessar por outras coisas, vamos dizer assim, até... Um pessoal começou a entrar nessa onda do, vamos dizer assim, de substâncias ilícitas. Era um bairro que eu morava, tinha um pessoal que eu andava aqui. E isso não me interessou na época. Natural de Jundiaí mesmo também. Jundiaí. E isso foi, aliás, foi uma das coisas que me fez me dedicar a isso, assim, a música. Eu me via muito interessado nessas coisas e deixei de lado essa parada que muita gente associa rock and roll e drogas e tal. Pra mim foi o contrário. Ambiente de música, ambiente de droga. Então, pra mim foi o contrário. Cada um, né? E foi rolando. Eu tinha lá minha coleção de cassetes que eu gravava. Aí eu trabalhava pra comprar vinil, cara. Eu trabalhava num lavacar, cara, todo final de semana. E tinha uma lista pro ano inteiro. Todo final de semana eu ganhava uma graninha, eu ia lá e comprava 2 vinil. Gastava tudo. Eu não gastava com mais nada, só com vinil. Eu tinha lá toda... Mas aí até então você era viciado em consumir, em conhecer coisa nova, mas você nem conhecer coisa imaginava nova. trabalhar com isso. Tipo, ser Jamais, não. Jamais. Aí que você começa a conhecer pessoas que têm a mesma cabeça, de curtir som e tá. E foi aí que a coisa foi acontecendo. Teve alguma coisa principal assim? Alguém que entrou na Sim. vida? Eu tive um amigo que é um cantor excepcional, o Rick. Ele canta numa banda aqui de Jundiaí, o Estúdio 54, e já fez vários trabalhos autorais que ele tem gravado, e a gente tinha a nossa turma que consumia muita música, né? E um dia ele chegou e falou, comprei um microfone e vou cantar numa banda. Como assim, cara? E Jundiaí tinha 4, 5 bandas que tocavam na noite, assim, nos lugares. Não tinha bandas intermediárias, porque era... Essa galera que tinha vamos dizer assim, de alguma forma eles conseguiram adquirir instrumentos, tal, e conseguiram se dedicar a isso e formar essas bandas, mas se a gente for falar hoje, 4, 5 bandas na cidade, né? E ele chegou com isso daí pra gente, pra mim era uma coisa aquém do além, né? Mas cantar. Era tão como difícil assim? quanto isso, era mais ainda, por exemplo, era difícil você ter acesso a coisa nova, música nova, tinha que esperar passar ou comprar o Sim. E em questão de instrumento e tal, era mais ainda. Mais ainda, se você tem um baixo Fender, você era o Playboy, nossa,
Não tinha, né? Era uma coisa Montar era banda fica inalcançável, assim, pra gente que não tinha certa condição financeira pra isso, né? E de repente eu fui ver um ensaio, né? E o cara, ele já tem um talento nato, ele já cantava, não vamos falar muito sobre isso, sobre identidade vocal, aquela coisa toda, né? Massa. E de repente a gente descobriu que o cara cantava pra caramba. Do nada. Do nada. Pô, chegou lá, como assim, cara, né? Metallica, Iron Maiden, cantando umas coisas assim, super difíceis, né? E a gente ficou, caraca, né? E ali, no meio daquilo ali, a gente trocando figurinha e tal, a gente sempre cantava junto as músicas, discografia do YouTube, a gente sabia de acorde salteado, e, enfim. E aí, num desses ensaios, ele falou, canta essa daí. Ele sabia que eu cantarolava, aí eu fui e cantei a primeira vez. Com banda, né? E como que foi essa sensação de cantar a primeira vez com banda? Cara, muito bizarro, né? Nervosismo até o último, assim, é uma coisa fora da casinha, né? Você fica pensando naquilo lá depois da semana inteira pra voltar lá pra tentar. Será que ele vai deixar eu cantar de novo mais uma vez? Sabe, esse tipo de coisa? Era muito louco, porque não é que nem hoje, né? Que qualquer esquina que você vai tem um microfone que você liga e sai cantando. Aquilo ali era fora da casinha, né? E foi assim, né? A partir dali, um cara viu eu cantando ali. Mas até e então me ele indicou para não era outra profissional banda. ainda, era uma coisa dele Sim, ali, sim, era de garagem. Não era, inclusive, era uma banda que não tocava em lugar nenhum, não tinha, ninguém só conhecia. por curtição mesmo, né? Não, eles queriam fazer e tinham condições para isso, porque os músicos eram bons. E ele cantando super bem, né? Mas eu dei sorte, né, nessa época, porque eu entrei na música dessa forma. Um cara viu e me indicou para uma banda que tinha um cara dessa banda, né, que toca até hoje aí na noite, né, e ele tinha os contatos da prefeitura, e eu já entrei na banda e já comecei a fazer festa da uva, festa do morango, né, a gente pegava uns horários meio domingo, 11 horas, meio-dia, apesar que hoje, atualmente, é até legal. Mas naquela época não tinha público. Por que não tinha público? Porque à noite que tinha os shows grandes, né? Tinha lá Legião não, Paralamas, Cidade Negra, tinha as bandas grandes que faziam show. Então na parte da manhã ninguém ia. A turma ia depois, né? Hoje a festa da uva valoriza mais os artistas locais, isso é bem legal. Isso é bem legal. Né? Bem legal. Naquela época não. Então, mas eu tive experiência com palco ali já e já comecei a cantar ali. Fiz vários shows ali com estrutura assim gigantesca e já fui me acostumando com isso. Você foi olhando já como uma coisa que, pô, dá pra viver disso daqui ou ainda não? Ainda, tipo, tem que ir levando. Porque a questão de cachê, né? Não tinha um circuito, né? Uma coisa de tocar em casa noturna. A gente não... Eu, particularmente, naquela banda, a gente não tinha esse acesso. Certo. Ainda, né? Então a gente não pensava. Era total. Total. Era legal, mas o cachê ali pra nós, pra mim, pelo menos, era o de menos naquela época, né? Foi uma coisa que foi crescendo ali, a gente foi entendendo como é que funcionava tudo, né? Da hora demais. E aí você começou, essa banda era banda do quê? Essa primeira aí? Não, era de clássicos do rock variado, Chamava Comércio Ilegal. Comércio Ilegal. Isso. E aí, a partir daí você foi continuando, pegou uma baita experiência aí e aí você acabou caindo. Na verdade, a primeira coisa de banda mesmo que eu tive foi chamava-se Embryo. Nessa época que eu comecei a cantar lá nos ensaios, eu tentei fazer uma banda com uma outra galera, né? Só que essa ficou meio na garagem mesmo. E eu, particularmente, avaliando assim, eu era o pior da banda, era horroroso, assim. Cantando era uma coisa deprimente. Você tem algum registro que você viu recentemente? Então, eu tenho um cara que eu tô tentando ver se ele acha essa fita, mas dá medo de ouvir, né? A gente sabe, eu sei que era bem ruim. É legal de ver essa diferença, né? E aí a banda acabou meio que foi se dissolvendo. E aí nesse tempo que eu recebi o convite pra essa outra. E aí a gente foi aprimorando, né? Foi aprendendo um pouco, assim, sozinho, meio na raça, que... aquela época era final da década de 80 para 90, né? Não existia aula de canto popular. A aula de canto popular era muito voltada para MPB, né? Então, ou você fazia erudito ou você fazia esse popular. Então, a gente não via existe aquela ideia de que não, faz o erudito, faz o canto erudito que vai ser legal, tudo. Mas eu via a estética do erudito em alguns cantores que usavam isso, eu não achava que poderia me ajudar. Hoje eu entendo mais sobre isso, sei que, né, tem toda uma conversa sobre isso à parte. Eu sei que poderia ter ajudado sim, com certeza. Mas na época eu achava que não.
Então eu fui Então, desenvolvendo era a meio única linhagem sozinho. que tinha ali, né? Era só isso É, que era, tinha. isso é uma história pra gente ficar falando aqui e já entrar em outro assunto horas, da né? história da pedagogia vocal aqui principalmente aqui no Brasil, né? A gente já entra, porque eu acho que isso é uma arte à parte que você faz ainda aí, Sim. que realmente é desenvolver identidade vocal, desenvolver técnica, expressão, tá ali, né? Tá ali. O cara conseguir se expressar, ele precisa entender técnica, isso é uma coisa que você faz muito legal, a gente já entra Já nessa entra, parte, né? quero saber disso aí. Mas eu queria entender um pouco mais ainda sobre o seu envolvimento com arte, que eu sei que, pô, você é um cara que falou de som aqui, a galera conhece você, sabe? Você de Legal. vocal e tal, então... Isso é legal. Então, Você compõe ou não? Ou não é muito... como que eu sempre tive um parceiro, assim, né? Na verdade, o meu primeiro projeto autoral, vou até mostrar aqui, Boa, olha só. seria... Pra quem nunca viu na vida, isso aqui é uma demotape. Ele vai focar lá, né? É uma demotape. Vai falar o ano que saiu, eu não vou lembrar. Mas, ó, tem aqui 2 músicas, uma de cada lado, a fita cassete. Caraca, velho. Muito louco, né? E a gente tem aqui o encartezinho, ó. Eu tenho essa daqui, isso aqui é uma preciosidade. Esse é o primeiro trampo autoral que você Primeiro fez. trampo autoral. Tem 2 músicas, né? Uma galera bem legal aqui que toca nessa banda aqui. Músicos de primeira, assim, né? Inclusive, a gente gravou no estúdio do Ricardo Sec, que veio a ser meu baterista num outro projeto futuro, depois que é o Just, né? E essa capinha aqui, ó, feita numa impressora colorida. Não sei, eu lembro que tinha 7 cores, 8 cores, um negócio assim. Ah, impressora tem tantas cores. Impressora. Isso aqui era, nossa, na época que a gente viu, falou, uau, olha só o lance, né? Quem fez essa capa foi Osmar Arroio. Ele tem um estúdio ele dá aula de desenho hoje e tal, né? E foi nessa época aqui que a gente produziu esse material. Legal Aí, por demais. motivos... Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque vai outra história aqui, vai outro podcast inteiro pra contar. Que aí a banda se desfez e, posteriormente, eu entrei nesse outro trabalho aqui, que é o Just, né? Demais. Esse álbum que saiu pela Mega Hard em 2004 foi uma novela, né? A gente conseguiu o contrato com a Mega Hard, eles bancaram a gravação desse disco até um certo ponto, a gente foi... Chegou a um determinado ponto, a gravadora quebrou no meio do caminho. A gente teve um azar, porque eles estavam com eles estavam abrindo todos os shows gringos aqui do Brasil, eles estavam em contato com a Top Link, que é do Paulo Barão, né? Sim. E aí, tipo, Stratovarius da época, Nightwish, Saxon, veio todas as bandas que vinham, pela Top Link, era... bandas da Mega Hard que abriam. E eu, desesperado pra sair logo esse álbum, pra gente abrir o show, cara. Nossa. Meu, era... Fissura. Era nosso objetivo, a gente tava correndo atrás e a coisa não andava. E ele não queria colocar a gente pra abrir enquanto não tivesse o álbum. Porque ele colocava bandas que já estavam no circuito lá e ele queria que na segunda-feira seguinte os caras fossem lá na loja e comprassem, né, o álbum. Porque pra quem não sabe, era assim que a gravadora funcionava. Eles tinham que... Um selo pequeno, que nem a Mega Hard era um selo pequeno. E necessitava da onde ele ganhava? De vender CDs, né? Ele bancava, passava uma parte dos álbuns, a gente pegava a nossa parte em álbum, né? A gente pegou lá na época, fez 1000, pega 100, 10%, uma coisa assim. Se eu não me engano, foi isso. Que faz assim, né? Os 100 CDs, você divide com 5 da banda, com 4 da banda, 5, né, no caso. 5, vai, a hora que você vê, já foi, aí daqui a pouco você tá comprando seu próprio CD. Pra levar em algum lugar que você precisa. Inclusive esse daqui, eu nem tenho mais o CD, só tenho a caixinha, né? Infelizmente, roubaram um carro que eu tinha, ele tava dentro daquela bolsa de CDs. Pra quem não sabe, também não é dessa época, a gente tinha uma bolsa de CD, que você comprava o CD, pagava caro, colocava dentro desse casezinho, riscava tudo, ferrava tudo, e levaram o carro e levaram a bolsa junto. Aí o CD tava lá. E eu tenho a caixinha. Pior que perder o carro, né? Bem pior. Poxa, hoje em dia, porque o carro ainda, né, tinha seguro na época, eu acabei, né, mas o CD... E vou tentar ir atrás dele depois, porque eu preciso ter o material aqui, né? Tá no Spotify, uma versão remix, tá? Olha só que eu vou te falar, já vou começar a entrar nesses assuntos de questão de autoral, porque um dos motivos que atrasou foi justamente a mixagem. O cara do estúdio, ele não queria a mixagem que a gente queria.
Na época a gente queria um som mais gordo, mais pesado mesmo, com influência de bandas como Symphony X, Savatage, umas bandas com um pouco mais de peso. Sim. E ele queria algo mais voltado pro metal melódico. Que a gente era um meio termo, né? O nosso estilo é um meio termo desses estilos. E a questão é, aumenta a voz, baixa a guitarra e sobe o teclado. A gente queria, não, cara, deixa a voz um pouquinho mais baixa e põe mais guitarra. A gente queria mais guitarra. E aí fica essa briga, aí... Vamos dizer, a liberdade do artista já está sendo podada por uma questão de... Porque ele achar que vai vender mais. Capa, a nossa capa, ele não queria a nossa capa, tivemos que fazer a capa com o cara que ele indicou, da forma mais ou menos como que ele queria na época, porque ele via a questão do, não, essa capa não vende, o cara vê essa capa e não vai querer ouvir o som. Não é no caso dessa, essa ele aprovou. Isso acaba podando muito, né? A questão artística? A questão artística, né? Nossa. Tanto na questão da sonoridade, a versão que está no Spotify, né? Vocês podem procurar lá como Just Inc. Inc. Ponto. Just Inc. INC. É, porque a gente tentou colocar como Just, infelizmente não aceitou, a gente tem que botar o Inc. lá. E tem uma versão remix, que é a versão da nossa mix. Isso é legal. Então a versão do álbum é diferente da versão que está no Spotify. A versão final, a versão do Spotify é a versão final que a gente quer, que a gente colocou. Certo, aí vocês conseguiram se expressar melhor agora com essa questão. É a sonoridade. Porque isso é importante de falar, até trazer pessoas com esse tipo de história, por isso, né? Porque se saber exatamente como que você tá lidando com a sua arte, o carinho que você tem que ter com ela, que vai encontrar algumas coisas aí pro meio do caminho, gente querendo colocar a mão com ótica do mercado e vai querer modificar. Aí você fala, pô, às vezes essas questões é o que determina Sim. O sucesso do projeto, né? Sim. Cara, às vezes a visão do cara que tá produzindo, ou que tá bancando, às vezes ele acerta a mão. Isso não tem como a gente saber, né? É uma coisa que, né? Eu tava ouvindo ontem um documentário do Depeche Mode que tava falando que o produtor não queria essa sonoridade, não queria. Vai dar errado. E deu certo, lançaram um álbum. Muito certo. O álbum específico lá, o Black Celebration, né? E era uma coisa que, não vai dar nada. E foi, pof! E é uma das coisas que alavancou a partir dali e a coisa só cresceu, né? No caso dessa demo tape aqui, isso aqui é um estilo que a gente poderia chamar de prog metal, que a gente fez... influenciados na época que tinha acabado de sair o segundo álbum do Dream Theater, o Images and Words, que era aquela coisa bem virtuosa e tal, e tinha no Brasil aqui o Dr. Sim fazendo, então tem muita influência dessas bandas aqui, né? Esse daí não tem disponível, né? Isso é uma coisa exclusiva. Não, isso aqui eu já arrumei quem vai digitalizar isso aqui pra mim, e aí eu vou colocar no YouTube pelo menos, né? No Spotify já dá um pouco mais de trabalho, então no YouTube eu já vou colocar isso pra quem quiser conhecer, que é bem bacana. É legal, interessante demais. É legal ter disponível pra gente poder ver as diferenças e ver de onde que veio. A sonoridade, né, e tudo mais. Acho demais. E aí, nesse meio tempo, você fazia outras coisas? Você já começou a dar aula? Você começou a ganhar dinheiro com a música? Como é que foi essa transição? Então, na época que eu tocava com o Just, que eu tinha o Just, ainda não era... A música não era pra mim uma coisa pra ganhar... financeiramente, porque eu tinha meu negócio, então eu me dedicava mais ao meu negócio, e foi a época que eu comecei a dar aula, né, que foi por um acidente, numa escola que estava precisando de professor, eu cheguei lá e acabei, por causa que o professor ia sair, eu acabei comentando, e o cara ofereceu, você não quer dar aula para iniciante, foi ali que eu comecei, né, e foi ali que eu comecei a gostar da coisa, de dar aula, né. E não estava nem no seu plano minimamente, não, de jeito nenhum. A cara e foi. Porque o material que eu tinha eu usava para estudo próprio, né? Eu estudava em cima daquele material que eu tinha. Então eu comecei a usar com os alunos e comecei a estabelecer. Porque na época também não tinha professores voltados para a linguagem do rock and roll. É isso que eu ia falar. Mas tinha algum acesso já também, além de ser limitado o estilo, por exemplo, ser uma coisa só... Era fácil acesso ou nem tanto? O acesso... De aula, de coisa, de conteúdo não, cara, isso? Não tinha, cara. Não tinha, né? Não tinha. Você falar que tinha um professor especializado em rock, isso aí era um chamariz absurdo. E na época eu tinha o cabelo quase na cintura,
né? Tinha a banda lançando o CD. Isso era uma coisa que não tinha muito. E como é que você foi fazer pra ter... Você curtia estudar já antes de dar aula? Sim, E como é porque que você eu fazia? necessitava. Como eu assim? disse pra você, eu vim aprendendo muito com o tempo. Eu sempre senti a necessidade de aprender mesmo, porque eu tinha noção... que uma das coisas que eu acho que o cantor, o músico tem que ter é um pouco de senso crítico. De ter um pouco de noção da realidade, vamos dizer assim. De você cantar, você ter uma banda, você assistir a gravação do seu ensaio e você perceber que, peraí, cara, eu tô desafinando aqui tá feio, aqui eu preciso arrumar isso aqui. Porque tem muita gente que não tem essa noção. Acaba entrando muito não sei se esse é o maior vilão ou não de você aprender, ou da autocrítica, que é essa questão da expressão. Mas é que como é voz, eu canto assim mesmo, coisa, e não necessariamente tá nesse ponto aí, né? Exatamente. Aí você tem que ter uma certa técnica ali. Então, até onde você acha que é? Você acha que é até onde machuca? Você tá machucando errado ou tem antes ali uma camadinha de... Eu tenho 3 leis, assim, vamos dizer assim, que eu falo com os meus alunos atualmente. Se você... É o que você falou, a primeira lei, tá machucando, tá te causando fadiga, depois do ensaio você tá ficando sem voz, depois do show você tá ficando sem voz, tá errado, você vai ter que rever isso que você tá, a forma como que você tá fazendo. Se for fazer vários shows aí, Sim. ou pensar em longevidade, você tá ferrado, né? Tá ferrado. Então isso daí você já tem que rever, você já tem que partir para uma orientação. Segundo, você tá fazendo as notas que você quer, vamos dizer, principalmente em relação ao som autoral, eu tô cantando as notas que eu quero, eu falo isso, o cara fala, não, você tá querendo dizer se eu tô afinado? Eu tô falando, não, é as notas que você quer, porque se eu quiser gravar um disco desafinado, eu vou lá e gravo, inteiro, nenhuma música dentro. Aí entra né? na sua expressão, na sua exato, eu quero fazer essa nota, não, tá fora, não, eu quero essa nota, ok, certo. Tô fazendo as notas que eu quero, e não tô desgastando, ok, ótimo. E terceiro, é o som que eu quero, eu ouço, eu falo, eu gosto de ouvir o produto final. Em termos de timbre e tal. De timbre, da sonoridade, do que eu tô... Acabou. Aí você tá fazendo o que... Você tá dentro do que poderia ser considerado correto, né? Certo. É dessa forma que eu vejo. E aí você tendo... Pra mim, parece meio óbvio a soma dos ingredientes aí, né? Você, tipo, paixão que você tem, que é nítida, seu olho estoura de brilhar na hora que você fala de música, cita as paradas. E aí uma oportunidade de fazer aula, mas você tinha sua empresa. Hoje você trabalha só com aula. Só com aula. E aí você se especializou além de tudo, né? Sim, eu sim, vejo sim. que você tem uma linhagem que... Daí eu vejo você estudando, você postando coisa, temas até polêmicos e tal. Sim. Eu acho isso Na muito legal. voz tem muita coisa para se falar, né? Nessas questões, principalmente se a gente for pensar que em 1500, que a gente tem os primeiros relatos de estar ali se desenvolvendo um método de canto. Né? Caraca, 1500. 1500, por aí, onde tem ali a primeira ópera, e ali que nasceu o canto erudito de uma forma mais, vamos dizer assim, mais técnica, como um método mesmo, né? Claro, lá na Grécia Antiga já tinha lá a galera que fazia exercícios vocais e tudo mais, né? Mas foi ali, lá por volta depois de 1500, que a coisa começou a andar mesmo nesse sentido, né? Tem histórias, assim, muito interessantes relacionadas à voz, que quando a pessoa tava com algum problema na garganta, os caras penduravam o cara de cabeça pra baixo pra ver se a coisa saía. Mas, tipo, não, é sério. Baseado no nada, né? Tipo, então, era primitivíssima, né? Era um estudo que as pessoas faziam, né? Que com os doideira. Recursos que tinham, né? Pra ver se a voz descia. Exato. Que bizarro. Né? Bizarro. Foi ali, agora eu não vou lembrar a data. Eu tinha que ter essa data na cabeça, mas se eu não me engano foi lá por volta de 1800 e pouco. Que foi ali o Garcia, ele pegou ele nem era médico, ele não era professor de canto, né? E eu não lembro se ele era médico ou não, enfim, sumiu aqui. Enfim, ele colocou um daqueles espelhinhos de dentista, ele fez um esquema que colocava dentro da boca, e aí com o reflexo ali pegava no espelho, e aí ele começou a filmar as pregas vocais. Foi ali que foi identificado ali, primeira vez que foi visto a prega vocal funcionando. Caraca, né? O primeiro cara que teve essa curiosidade de entender. Sim. Que louco. E daí, a partir daí, a galera teve um pessoal que começou a ir atrás dessas descobertas de como que funciona a voz. Até hoje, tem muita gente querendo descobrir muita coisa, porque a pessoa que fala que sabe tudo de voz, que entende tudo, que tá explicando tudo, tem muita coisa que ainda não se sabe. Pela complexidade que é a musculatura laríngea, né?
que você teria que ter eletrodos ali para saber o que está acontecendo, e na mecânica, quando você está falando, fica meio difícil de você espetar uma agulha ali na hora que você tá cantando, né? Para saber direito realmente o que está acontecendo de uma forma, assim, vamos dizer, científica, para ser provado certas coisas, né? É aí que entra as polêmicas, né? E aí você começou a buscar conhecimento para dar aula, ou você começou para tentar organizar essas ideias? As duas coisas. Mas esse tesão também de aprender a cantar foi eles, puta, eu tenho dificuldade, eu preciso aprender Sim, essas técnicas sempre, todas. até hoje. Até hoje. Eu me considero muito melhor professor do que cantor. É? Porque eu tenho muito mais contato com o processo de ensinar, de mostrar, do que com o processo de cantar em si, né? Acho que ele é o mesmo nível de consumir os CDs, coisa nova que você tinha, essa paixão, ela tá também aí, ou ela sobrepõe ainda? De ensinar, de aprender e ensinar essa questão da aula, que é uma coisa que ainda tá muito aberta, né? Corre junto. Eu ainda sou retardado por ver uma banda nova, eu fico garimpando, a hora que eu vejo, aparece ali no Spotify, ver, né? aparece no YouTube, eu falo, nossa, essa banda aqui eu já vou atrás, continuo mesmo... Né? Ou é que hoje a gente tem mais acesso. Muito aberto, né? Tipo, ainda, como você me falou, não é uma ciência exata, não é uma coisa que tem certo e errado. Então, puta, discussão, é coisa nova surgindo o tempo questão inteiro. Da voz? Questão de você estudar, né? Total. E aí que entra um papo que eu queria abordar bastante contigo, que é isso que eu considero realmente que é uma arte e de grande valia absurda para o cenário autoral, que são professores também, né? Que é você ajudar uma pessoa... Acho que isso é um valor imenso. Você ajudar alguém a conseguir se expressar, seja nesses 3 pontos que você falou, né? Sim. Você tá se machucando? Meio que dá pra você chegar e chegar num termo que você consiga não se machucar. Pô, você não tá atingindo sua nota? Isso daí deve ser maravilhoso, né? Você pegar um cara que tem o sonho de se expressar e você fazer o cara chegar no final lá e conseguir. Exatamente. A gente tem... Hoje eu atendo pessoas de N situações. Galera que já canta, já tem... uma certa intimidade com a coisa, com gravação e tudo mais, mas mesmo assim ainda procura uma orientação, porque o grande lance da aluno-professor, tá, está relacionado à questão da linguagem, de você como cantor, e você busca uma orientação, que você tem algumas inseguranças, algumas coisas, você arrumar alguém que te fale o que você precisa ali, né? Aí dentro das conversas entre os professores que discutem qual que é a melhor, pior, enfim, se a pessoa que está buscando essas informações chegar e bater com o professor, o cara fala, faz assim, e o cara conseguir ter o resultado, tá feita a conexão. Não importa se o cara usa o termo X ou Y, tá falando teoricamente, cientificamente uma bobagem, mas se ele tá ajudando ali, ok, né? Porque tá funcionando para a pessoa que tá comprando esse serviço. Né? Claro que se a gente for entrar na discussão de, pô, mas o cara tá falando uma coisa que não é bem isso, aí já entra numa outra discussão, né? Porque quem tem que saber se a coisa tá funcionando para ele ou não é o próprio cara que tá procurando, é o próprio artista que tá buscando ali. Porque e outra coisa, uma das grandes... a gente pode chamar de um grande desafio do professor de canto é entender até onde que ele pode mexer. Porque a voz é uma coisa muito plástica, cara. É uma coisa... Que sentido, assim, plástico? É muito... a gente costuma dizer que a voz não a voz está. Entendi. Ela está dessa forma hoje, atualmente. Daqui um mês, se a gente fizer um trabalho X ou Y ali, ficar mexendo, você pode mudar totalmente o seu timbre. Com movimentos ali, básicos ali, que se você aprender a fazer, você vai mudar. E isso, às vezes, dá até um nó na cabeça do cara, porque ele pode até falar, pô, agora ferrou, que eu posso fazer assim, posso fazer assado, né? Porque muitos dos cantores que a gente tem hoje, que não tiveram acesso a essas informações, eles fizeram o quê? Eles cresceram cantando, principalmente essa questão da música autoral, que nós estamos falando aqui, da cena autoral, eles cresceram de uma determinada cultura, ouvindo determinados tipos de música, e queriam soar como determinados artistas ou não, mas enfim, eles se expressavam ali e criaram sua identidade. Sim. Estudando ou não, os melhores ou piores, enfim, dentro de um nicho deles ali. E eles formaram, assim, uma condição de movimentos que, vamos dizer assim, que formam o timbre da pessoa. Até, vamos aproveitar esse ponto aqui, que eu vou mostrar aqui um programa para vocês, que é muito legal. Vamos tentar ligar aqui. Você hoje está especializado mais no canto de rock.
Cara, ou não tanto mais? não. Não é essa... Desde quando eu Quem comecei... quiser te procurar pra cantar, Sim, independente do estilo... sim, eu vai já conseguir. atendi sertanejo, Não. samba, blues, enfim, claro que tem assim uma especialização, por exemplo, principalmente no blues. Já tive cantores de blues. E tenho ainda, inclusive, que vão fazer. Mas tem pessoas que são mais especializadas nessa área e vão te dar pode te dar uma condição melhor. Sim. Mas é aquilo que eu te disse, se o cara que tá fazendo, ele tá contente com os resultados que ele tá tendo, ok. O importante é estar buscando ali... Porque no rock, se a gente falar... Às vezes a gente fala o estilo rock, pop... Cara, se a gente for analisar a forma de expressar a voz, no conjunto ali das notas e tal, tudo bem. Mas na questão da emissão ali, é uma coisa só. Sim. Você pode encontrar um cantor, por exemplo... Atualmente, principalmente no sertanejo, tem muito cara que pode cantar rock lá, tranquilamente. Sim. Por causa da estética que hoje é o sertanejo, né? A grande sacada, eu acho, realmente é a questão de você... Se você tá fazendo algo e você tá sentindo alguma limitação ali, apesar de você conseguir fazer coisas legais e tal, às vezes é legal você, mesmo que tenha que reaprender, desconstruir tudo, porque você expande os limites seus mesmo, né? Eu percebi isso muito quando fiz aula de canto. Inclusive, fiz bastante tempo de aula de canto com o Juninho. Indico pra caramba, muito bom. Porque realmente eu passei por isso. Eu acabei entendendo que eu sabia cantar de uma certa forma que eu aprendi escutando, de autodidata, tentando, imitando pra caramba. Mas conseguia fazer coisas legais, mas eu tinha minha limitação ali. Não conseguia alcançar tal nota, não conseguia me expressar da forma que eu queria. E acabava aceitando os resultados que estavam ali que era o que você construiu durante toda a sua história. Exato. E a partir do momento que eu consegui desconstruir isso, entender que, a base é por aqui. Eu vou por esse outro caminho... Rapidinho eu consegui alcançar o que eu conseguia fazer ali e passar muito mais, né? Então, é difícil você realmente começar algo novo, né? Você, do jeito que eu fazia, eu conseguia fazer isso aqui, agora eu não consigo. Mas com a técnica, com o conhecimento, realmente ele facilita muito você cessar isso de novo e conseguir fazer coisas muito diferentes, né? Sim. E isso pode ter podado você de ter lançado uma música onde você era limitado, vamos dizer, tecnicamente, sim. E você ter lançado uma música que... Você é limitado, porque a gente vê hoje, vamos falar de limitação. A gente pega, por exemplo, um vocalista, eu vou citar aqui, vou lá atrás, vamos pegar o Joy Division, que tinha um vocalista que era extremamente depressivo, e ele expressava aquilo de uma forma muito sincera nas músicas, e vocalmente, tecnicamente falando, era muito limitado. Era, né, tem gente que ouve e fala, mas que é isso? Que terrível. Mas era esse terrível que fazia diferença ali pro som. Né? Ele conseguia ali, com aquela expressão dele ali, captar assim muito, conectar com muitas pessoas. Então, aquilo que eu te falei, o professor de canto, ele pode, ao mesmo tempo, te ajudar e, ao mesmo tempo, tirar de você certas coisas. Por isso, a responsabilidade na construção, vamos chamar de construção da voz, da pessoa que te procura, cara, porque tem muitas possibilidades. Sim. Muitas. Sim. Então, é uma coisa que... vamos dizer, a gente tenta ajudar da forma como que a gente acha e mostra caminhos. Sim. Mostra... Pra pessoa se descobrir dentro da voz dela, dentro da expressão que ela quer passar. Porque se ela tá procurando, a gente tem que falar, você pode fazer isso também, isso aqui também. Nossa, tem gente que vai falar lindo, né? Mas eu já tive pessoas que falaram pra mim, mas eu perdi minha identidade, meu jeito de cantar, né? Ok. Então... Cara, a pessoa vai procurar, então o que é interessante que nós estamos falando é o seguinte, hoje já tem um pouco mais de experiência, então a pessoa chega com, eu falo, cara, você tem uma música autoral, alguma coisa, um trabalho autoral? A pessoa fala, sim ou não. Se não tem, eu explico tudo isso, e se tem, eu vou falar, vamos ouvir esse trabalho autoral e ver o que tá acontecendo aqui, o que você tá apresentando aqui, que tipo de característica que a gente tem, que a gente pode melhorar, que a gente pode fazer. Então vamos analisar, o que eu acho que você não pode perder aqui, dentro do que você apresenta que você já tem. Porque senão é assim, o cara chega com um material, o jeito de cantar, X, que tá lançando, e aí eu falo pra ele, não, cara, não canta assim, não. Essa voz assim, você vai cantar assim, cara, não é legal. Vamos tirar isso aí, vamos fazer você cantar assim, né? Ei, uma voz mais uau. Aí, o cara não gosta muito desse jeito aqui e tal, tal. Acaba não dando certo mais fazer aula, nem por também não gostar, ele acaba não dando certo. E ele vai gravar e ele acaba trazendo esses mesmos vícios que ele tinha antes. E, de repente, bumba!
Aí você encontra com o cara depois de 2 anos, velho. Aí você vê o cara nas redes sociais, o cara fazendo um sucesso, daquele jeito. Que é aquela característica da voz dele que fez ele estourar. Aí você vai falar, ok, é um risco que nós corremos. Sim. Daí, isso se você deixar claro para quem tá estudando, eu acho que a gente tira um pouco esse peso nosso de professores de canto, de professores de técnica vocal, de não podar o artista, né? Porque é muito discutido isso. Até que ponto que a gente tem que falar? Se tá bom... Há quem defenda que não tem que falar nada. Só passa a técnica, você não tem que falar se tá feio, se tá bonito. Certo. Né? Aí é discutível. Eu sou um cara que eu sempre eu expresso minha opinião. Eu falo e explico por quê. Por que eu acho que não tá legal? Por causa disso, disso, disso. Ah, mas eu vou... Isso pode podar? Pode, cara. Então é um assunto delicado. É uma linha que você tem que tomar muito cuidado, né? O importante, no caso, a mim parece que é dar ferramenta, né, pra pessoa. Você pode fazer... Você considera que existem realmente muitas limitações de pessoa pra pessoa? Ou com o conhecimento certo, você consegue fazer o tipo que você quiser? As duas coisas. Notas que você quiser. Depende da pessoa. Drives e tal. Depende da pessoa, o tanto que ela quer desenvolver, o quanto que ela quer estudar, até onde ela quer ir. Sim. Quais as influências, o que ela busca com a música dela. Porque, cara, o que mais tem é gente que canta e vê a voz de uma certa forma e não consegue... não é produzir, ele não consegue, sumiu a palavra, ele não consegue realizar ali o que tem que ser feito pra voz sair do jeito que ele tá pensando. Sim. Em casos assim de gente que compõe melodias e na hora de cantar não sai nada. Aí o cara vem com as notas tudo assim, aí eu dou uma ajeitada, seria por aqui? O cara, porra, é isso mesmo que eu pensei. E ele não conseguia executar, é a palavra. Executar, certo. Ele não consegue executar. Então ali eu tô ajudando e tô imprimindo algumas características ali de gosto pessoal. Cara, como que você vai... Nossa, é muito complicado. Ela acaba trazendo essa percepção musical também muito grande, né? Que você tem que ter pra caramba, né? Por isso que é interessante a pessoa também te ver cantar, ver os padrões que você tem. Ah, ele faz assim, tal, não sei o quê. Não gosto muito disso. Então ele vai puxar a sardinha um pouco pra isso, né? Porque se a gente for voltar lá atrás, uma das coisas que acontecia naquela questão de professores de lírico que davam aula de popular porque precisavam, não porque eles gostavam, a maioria acha que é horroroso o canto popular no sentido de que estraga a voz, você cantar rock estraga a voz. Isso ainda tem muito isso. Ainda falam sobre isso. Tem bastante. Diminuiu bastante, né? A coisa mudou bastante, mas tem ainda, né? Então, na cabeça do cara, ele tinha que cantar tudo com uma técnica lírica. Sim. E a técnica lírica expressa meio que um modelo já pré-definido ali, que é aquilo... Mais fácil de aceitar, de certa forma, também, ou não? Dentro do nicho deles. Sim, total. Se você fazer algo fora, você não Buscando o cômodo ali, né? Não é o cômodo, você tem que se enquadrar ali dentro daquelas estéticas. Se você sair, você não faz parte daquele nicho. Sim. Você é outra coisa. Então você é considerado ruim, não tem alternativo. Canto erudito alternativo, não existe. Não existe, né? E aí entra as outras questões também, né? Eles se espelham muito também no que muitos artistas, vocalmente falando, muitos artistas apresentam durante a carreira. Vamos pensar num Kurt Cobain, num Axl Rose, vamos pensar mais um aqui, o David Grohl, que o estúdio é uma coisa, você vai ouvir, é um berreiro total ali, tá tudo certo, porque a galera ama e ele se expressa daquele jeito. Né? Então a galera vê aquilo e fala, né? Pra eles é um bizarro, absurdo, né? Pode, E, né? Mas se o cara consegue fazer aquilo, turnês e shows sem perder, tá tudo bem. Então, cara, mas aí vamos entrar em outros casos. Aí cada caso é um caso. Tem alguns que realmente, né? Se a gente pegar um exemplo do Lemmy do Motorhead, ele fez isso durante a vida inteira, bebendo, fumando, que nem um louco. E ele chegou com, sei lá, com 70 e cacetada fazendo a mesma coisa e aguentando o baque. Agora tem uns que já não conseguem executar o que eles fizeram lá atrás e aí complica, né?
O caso do Bon Jovi, por exemplo, né? Que é nítido, todo mundo, né? Comenta. Comenta. Tom. Tá dando a volta. Mas é interessante, porque se você pegar e... Eu quero fazer um vídeo sobre isso. Eu tô pra fazer um vídeo. É do primeiro vídeo que eu quero fazer, inclusive, pro meu canal. É que uma das coisas que eu sempre digo, se você for analisar, tem momentos ali... Eu tô falando pelo vídeo do Rock in Rio, o último que teve com ele. Se você for analisar, tem momentos ali que ele tá cantando e tá conseguindo fazer certas sonoridades que teoricamente estão certas, tecnicamente corretas ali. Se você fala, pô, e são notas altas, média, alta, ó, aqui saiu. E aí quando ele sai dessa nota, ele vai para uma média grave, a coisa desanda. Aí você fala, é a voz dele que tá ruim, cara. É a voz dele que tá ruim ou ele não está achando o caminho? Aí a gente pensa, pô, mas não tem um cara que tá orientando? Cara, teria que... investigar certinho. Você tem que pegar o caso na mão e falar aonde é que tá o problema. Pode ser um desgaste, pode ser uma falta de técnica. Cara, não vejo. Eu posso. A minha opinião, por isso que é uma questão. Aqui é uma questão de opinião, porque eu não tenho as informações para te dar um diagnóstico ali do que eu acharia. É perda da referência. De como emitir o som naquelas notas ali. Aí você fala, mas é uma coisa tão básica. Sim. Uma coisa tão básica, porque tem horas que fica bom. E se tem horas que fica bom, por que ele não repete esse mesmo padrão ali? Ah, mas o som vai ficar meio... Que fique meio... Tô dando um exemplo de um determinado ponto que eu tô falando que tá bom, mas ele faça lá as notas, que ele cante afinado, que ele consiga cantar as músicas de uma forma satisfatória, porque ele não tá conseguindo mais. E não é... Aí abaixa tom, mas não é o problema do tom em si, porque tem músicas ali que ele tá cantando partes que não são tão altas e tá tudo... Tá errado o que ele tá fazendo. A gente vê e fala, pô, não tá acertando a nota. E a estética tá completamente desequilibrada. Desequilibrada que eu digo a coisa não tá estável ali. Você vê que ele tá... É como se fosse um carro com a direção quebrada, vamos dizer assim. Né? É dessa forma que eu penso. Eu vou mostrar aqui... Vamos tentar... focar aqui no meu note para tentar mostrar esse programa que é bem interessante sobre a questão das variações da voz, né? Então eu vou fazer um som aqui, ó. Eu fiz aqui um som num ponto que eu chamo de ponto médio aqui, que tá com as frequências aqui mostrando aqui os harmônicos, né? Essa que seria a frequência fundamental. Não sei exatamente a nota que eu dei aqui. Acho que foi por aqui, né? Seria um si bemol aqui, em torno de 250 Hz aqui, a frequência fundamental. Frequência fundamental seria o tanto de... O que seria... Como que a gente mede isso? Por hertz. O que é um hertz? Um hertz seria... Vamos focar aqui. A prega vocal tá aqui, encosta uma na outra, o ar vai passando, vai abriu, soltou um puff, uma onda. Aí ele vai fechar de novo, ciclo de fechamento e ciclo de abertura. Quando saiu uma onda, a gente chama de 1 hertz. É um puff. Tá? Se eu tô falando aqui de, vamos supor, 250 hertz, ele fez 250 puffs em um segundo. Ô, louco. Para fazer uma nota que não é tão alta, né? Junto com essa frequência fundamental... Você fala é muscular essa parada. Assim. É a mucosa, é a prega vocal fazendo o ar vencendo a resistência da mucosa, da prega vocal. Ali. E dependendo do jeito que ela tá, do comportamento do músculo interno, da pressão que a gente está fazendo ali, a gente tem a variação dos harmônicos que eles vêm junto com essa frequência fundamental, a partir daqui. E esses harmônicos, a onda ela vai bater nas paredes ali do trato vocal e vai voltar. Bate e volta. E aí a gente começa a ter as alterações dos harmônicos. Por isso chama-se ressonadores. Entendi. Ele ressoa. Entendi. Né? E aqui, eu mostrei aqui que nesse ponto médio a gente tem uma sequência de harmônicos com uma determinada cor. Quando muda a cor, ela acentua harmônicos em frequências X ou Y, né? Quando eu fiz a sonoridade com menos espaço gera uma onda mais rápida e gera mais médio na voz. E aqui, como vocês podem ver,
eu abri mais espaço e os médios aqui saíram fora. Né? Praticamente não tem essas frequências aqui, porque eu mexi e abri e deixei mais espaço. Ou seja, a voz ficou com mais corpo, vamos chamar de mais corpo. E aqui ela ficou mais apertada. Então, manipulando as estruturas do trato vocal, de palato, posição de língua, a gente tem a modificação desses harmônicos, que modificam totalmente a parte de timbre. É uma maneira gráfica, visual de você enxergar o que você tá fazendo lá dentro que a gente... Lá, eu vou voltar aqui pro Note, para ele focar lá. Ainda tem uma coisa aqui que é super interessante nesse programa, ele chama Voce Vista. A gente tem como ouvir esses harmônicos de forma separada. Quer ver? Você usa isso como ferramenta para aula? Aqui eu vou apertar. E aqui eu vou... E pode ver que eu mantive a frequência fundamental ali. Dá umas variaçõezinhas aqui na nota, né? Mas eu mantive a frequência fundamental. Aqui eu vou colocar um filtro que ele vai me dar só a frequência fundamental. Vocês não vão conseguir nem ouvir, ó. Nem tem a vogal definida. Que a vogal vai ser definida por outros sons. Né? Que a gente tem a partir desses harmônicos lá pra cima. Então aqui eu vou botar o primeiro harmônico, já tem um som modificado, ó. Aí eu vou pôr mais um harmônico. Mais um. Definiu a vogal. E aqui a gente vai ouvir só os harmônicos agudos, ó. Bem sutil. Em torno de 6.000 Hz. Que a gente produz esses sons ali, eles estão aqui. Saíram aqui que o microfone pegou. Sem a voz vai ficar abafada. A gente tem isso na voz. Você ficar ouvindo, ó, fica ouvindo. Quer ver? Entendi, faz parte, né? Tá lá. São frequências que o nosso trato vocal produz. E com a manipulação... agora eu vou fechar aqui. Com a manipulação do nosso trato vocal, das estruturas aqui, a gente tem essa modificação. Então, como partir de o cara quer cantar e gravar uma música, e a gente vai lá e fala pra ele aprende a movimentar as estruturas e vai modificar esses harmônicos. Sim. O som vai ficar mais... baixar um pouquinho a laringe. Abriu mais espaço, ganhei mais grave. E na hora de cantar? Vou cantar assim pra você. Ou vou cantar assim pra você. Eu fiz uma modificação, mas já mudou a estética. Sim. Né? Sim. E não tem nada a ver com afinação, não. Com atingir a nota certa, com estar dentro do tom. É realmente timbragem, né? Realmente, é a forma. E isso faz total diferença quando você quer se expressar. Você ter acesso... Sim. Isso é automático. Pra quem não estudou técnica vocal, bicho, nunca viu isso. E, inclusive, isso é uma coisa nova. E lá atrás, a gente vai pela percepção auditiva. Sim. O som tá bom, o som tá ruim. Mas as mudanças me parecem muito sutis pra você também ter um controle. É uma coisa que demora pra você ter toda essa percepção. Então, vamos chamar que tem cantores que vão ter essa sacada de como controlar isso, e o cara vai repetir isso durante mais tempo, vamos dizer assim, vai transformar isso num padrão. Esse é um cantor estável. Tô falando se essa voz é bonita ou feia, ele tem um padrão. Isso é muito relativo, né? Ele tem um padrão e ele consegue. E isso é o que eu falei pra você, você adquire isso durante a vida toda, cantando de determinada forma, você vai lá cantar. Isso, você tendo isso em mente, esse tipo de entendimento te dá segurança pra saber o que você tá buscando ali na sua voz. Então você vai gravar uma música sua, você chega lá no estúdio, ouve e você fala, putz, ali eu baixei muito, veio esse grave, eu não gostei. Ali eu apertei, eu não quero essa sonoridade. A teoria te traz a você conseguir escutar o negócio e saber exatamente qual tipo de modificação você precisa fazer. Aonde que tá o... Exato. Vou chamar de erro, mas não é um erro, né? Onde que tá a mudança que você quer pra você, no porque caso. Você pode... por exemplo, recentemente eu fui convidado para fazer acompanhar uma gravação e a pessoa falou pra mim assim... Juninho, eu queria que você fosse e tal, não sei o quê, porque vai ter o meu produtor lá que tá produzindo as músicas, tal. Aí eu falei assim, tá produzindo tudo, tá produzindo tudo, aí você vai querer levar eu lá. Mas que papel que eu vou fazer lá? Não, é só pra dar uma ajuda? Putz, isso tem que ser conversado.
Muito conversado. Porque se eu chegar lá e der algum palpite, a pessoa ela vai ouvir e vai falar, não, cara, esse take tá bom, cara, tá cantado. Cara, mas ela deu uma baixadinha ali que vai... Eu vou ter uma outra visão. Sim. E isso é uma coisa que pode ser trabalhado no processo de aula, no processo de pré-produção da música a ser gravada, para definir o que a pessoa vai chegar lá e vai fazer, né? Então aí vai dar um conflitinho ali, que pode ser um conflitão, Sim. né? Eu, tipo assim, eu vou falar, não, esse take tá bom, não, esse tá melhor, aí começa. E tem gente que vai bater o pé, aí dependendo do... Por isso que eu falei, qual que é o meu papel? Quem vai ter o... eu vou chegar, eu vou Palavra poder te final de conduzir, porque se... Já aconteceu isso comigo. Eu cheguei no estúdio e, cara, o cara que tava gravando falou, não vai mais pra cá. Aqui tá legal, ó. Não, tá bom. Eu falei, putz, cara, totalmente diferente de todo que o processo. Ah, mas nós estamos conseguindo um resultado X. Cara, mas não é o que a gente trabalhou. Então, peraí. Então, o meu trabalho ali já... Então, deixa o cara produzir, porque senão não vai bater. Vai ter coisas que vão ficar assim. E o cara que tá lá gravando do outro lado, nessa onda ele vai ficar, putz, meu, quem que eu vou ouvir agora? Se ele não tiver a certeza do que ele quer, né? E se ele tivesse conhecimento, ele vai ser privado desse... Total. Vai ter muito mais controle sobre a sua expressão, sua arte, no caso ali, né? Sim, sim. Porque, por exemplo, o cara pode até chegar num produtor na hora que ele falar, cara, tenta fazer... Ele vai tentar explicar da forma dele. Sim. E você sabendo como acessar e mudar isso, é maravilhoso, Ó, né, cara? aí nós vamos entrar num debate bem interessante, que também eu adoro esses debates, tá? Mas a questão do sentir... interpretar Isso. ou técnica, na verdade, técnica versus interpretação, né? Como unir essas duas coisas, cara. Porque isso é também muito polêmico, né? Porque, cara, eu vou te jogar uma questão. Pensa comigo. O cara tá gravando lá, ele grava uma música. E te passa um sentimento, uma coisa muito uau. Você fala, nossa, cara, a interpretação desse cara... Quem que vai te dar a certeza, se você não conversar com essa pessoa ali, de uma forma bem pontual e sincera do cara te falar, se naquele momento que ele tava cantando essa música, ele realmente estava sentindo a letra ou ele tava pensando só em acertar as notas? Porque ele já passou a música lá umas 4, 5 vezes, tava cansado, já tinha gravado uma antes. Como que você vai saber isso? Como que você vai dissecar isso? Ah, não tem como saber. Não tem, cara. O cara no palco, por exemplo... É uma situação assim, do cara tá cantando aqui, não tô dizendo eu como técnico, como professor de técnica vocal, tô falando, o fulano tá lá assistindo o cara e o outro fulano tá assistindo o cara. E eles têm vamos dizer assim, uma percepção diferente musical. E o cara tá lá cantando pra nossa, puta merda, legal pra caramba. E o outro tá falando, meu Deus, que cara desafinado, que horror. Você entendeu? Então a interpretação, ela é muito ligada ao que a pessoa também do outro lado tá sentindo. Sim. Então, cara, eu já gravei, eu sei como é que é. Tem horas ali que a gente se vê em situações que a gente não tá pensando na letra, a gente tá pensando em acertar a nota ali e fazer aquela passagem que esteticamente você vai entregar o que você quer. Então, aí entra essas discussões de técnica versus interpretação. Aí tem casos também que muitos usam. Cara, não pense em técnica, canta aí, canta aí, canta aí. Tem hora que isso resolve. Sim. Que o cara destrava e fala, putz, aí acaba saindo. Também. Mas tem hora que o cara precisa entender o que ele tá fazendo porque ele não tá acertando. E quando não dá certo você falar, canta aí? Você tem que recorrer à técnica porque você tá lá gravando, a hora tá correndo, tá no meio da música. Então isso cara... Como que tá sendo esse seu resultado? Porque eu sei que você tem bastante aluno que tem trampo autoral, que faz trampo e tal por aí, que muita gente que procura, até que nem você falou no final. Como que tá sendo pra você, tanto os resultados, quanto pessoalmente esse prazer de o cara chegar, cara, e conseguir entregar, ou tá aquela dificuldade? Eu adoro, cara, trabalhar essas porque a gente, essas pessoas que vêm procurar, porque elas estão querendo ajuda. Sim. Algumas precisam de mais, outras precisam de menos, enfim, mas elas querem essa orientação. Então, quando a gente oferece uma coisa e a pessoa aceita e compra a ideia, você fica satisfeito. Já teve casos da pessoa não querer. Eu já sei de um caso, por exemplo, que eu tava tirando certos comportamentos de voz ali da pessoa, aquela questão do... A pessoa falou, não, mas aquilo é o meu jeito. Aí... Não, eu fiquei sabendo depois, por intermédio do produtor que tava fazendo com essa pessoa, que gravou, e ela chegou a comentar isso.
falou, não, cara, não tava muito do jeito... Porque tava tirando aqui umas coisas minhas. Mas aí o que acontece? Eu fui bem claro na hora que eu tava passando. Isso é um caso mais recente, então eu tava ciente do que eu tava falando. Ó, o que você acha? Você quer manter isso ou não quer? A pessoa teria que ter se expressado, mas às vezes a pessoa também fica meio assim de falar. Sim. Então aí a gente tem liberdade, a gente vai conduzindo, vai falando, não, vamos tentar tirar um pouquinho mais dessa forma que você tá fazendo. Não vou dar o exemplo aqui né? Mas você tá, aí a pessoa falou, não, melhor deixar quieto e foi e gravou daquele jeito. O ideal seria, então, que quando a pessoa buscar, sei lá, procurar uma aula, procurar tentar entender, realmente buscar ferramentas para ela e saber o que ela tá querendo buscar. Exato. Ou no processo, muita gente acaba descobrindo também o que é. As pessoas normalmente chegam... Desculpa, eu perdi o raciocínio da sua pergunta. Normalmente, os alunos, eles já chegam com uma referência ou com uma ideia do que eles querem, ou eles vão descobrindo no caminho? Então, depende. Porque isso também deve atrapalhar bastante o processo. Isso, atrapalhar entre aspas, né? Isso tem que ser conversado. Por isso que é muito importante a gente entender o que a pessoa quer, o que ela tá buscando ali com a aula. E quando ela não sabe ainda? Que ela sabe o que ela aí, gosta, aí eu me proponho a ajudar ela a construir isso e mostrar. Sim, mas é possível. Quem ainda não sabe exatamente qual caminho que é. Porque às vezes... É aquele caso que eu te mostrei agora no começo do papo, antes da gente começar a gravar. A pessoa chegou lá e falou, velho, eu quero gravar, eu quero cantar essas músicas e quero que saia legal. Sim. Aí eu falo, vambora. Aí eu conduzo e a pessoa tá gostando dos resultados. Sim. Ela vai dentro testando coisas, aceitando e a gente vai mostrando. Exatamente. Aí ela tem que confiar na pessoa que tá, ela vê o trabalho da gente, ela acompanha e ela dá esse voto de confiança. E aí o quanto que eu vou mexer é aquilo que eu te falei, é uma linha tênue, a gente vai achando que vai conduzindo da forma como que a gente acha melhor. Sim. Aí a pessoa fala, tá, legal, agora que eu gravei essas músicas, eu vou procurar o outro fulano lá que dá aula também pra ver. Sim. Ou eu vou ficar com ele mesmo, porque eu gosto do resultado. Aí vai da pessoa, porque o professor, o orientador, o coach vocal, seja lá o que for, que você queira dar o nome, cada um tem a sua formação, a sua forma de ver e a sua linguagem. É aquilo que eu te falei. O cara tem que saber... eu acho que o professor de canto ele tem que saber que ele tem que falar, dar essa informação pra pessoa. Sim. Que na voz, cara, existem N possibilidades, como eu mostrei aqui. Qualquer coisa que você fizer vai mudar essa cadeia de harmônicos, que vai mudar o timbre, que pode mudar drasticamente ou sutilmente, de uma forma assim muito clara. Tem que ficar claro isso pra pessoa. Que, cara, você pode fazer muitas coisas com a sua voz. Aí você perguntar, aquele lance lá, né? Muita gente pergunta, mas qual que é a minha voz? O cara que pergunta isso, tem que responder, cara, a sua voz é a que você fizer. E tipo assim, tem que ficar claro, a gente tem que demonstrar, tem que explicar que cada um tem a sua forma de ver e de entender musicalmente também, porque depois vai cair também nessa questão do gosto musical. Parte técnica e gosto musical. Então tem uma variação imensa, né? Então quando a pessoa procura uma orientação, ela tem que buscar conhecer o profissional que ela está buscando, saber como que... ver os trabalhos que ele faz, ver como é que ele canta e principalmente o que está trazendo de benefício para ela como cantor, para ele como cantor, enfim, para a pessoa que está lá vendo como que está se desenvolvendo. Mas que é legal, o que interessante que me chama a atenção é isso, se você quer começar a cantar ou começar do zero, é possível, independente do seu tipo de voz. Muita gente fala, nossa, fulano tem uma voz bonita. Tá, até tem, mas ele canta bem, ele tá usando técnicas ali, consciente ou não, mas ele não... Você elogiar só a voz da pessoa como se fosse uma dádiva lá que a pessoa saiu, eu acho meio esquisito e limita quem é aquela pessoa que não saiu cantando a vida e pode muito bem aprender, né? Com certeza. Então quem quiser, a princípio, pode chegar, pode começar do zero e vai aprender a cantar. Com certeza. Com técnica. E também a pessoa que já tem algum conhecimento também consegue... chegar e expandir ou reaprender. Com os recursos que a gente tem hoje de estúdio, muita gente tem ideias musicais, como eu havia dito pra você. Ideias de compor letra. A pessoa, ela constrói tudo dentro da cabeça dela uma música. Mas na hora de executar... E aí tem esse problema. Aí vem com as ideias, contrata um produtor. Eu já falei, eu tenho um caso aqui muito legal disso. Contrata um produtor, faz e consegue se expressar artisticamente de uma forma muito legal. E dependendo de como que é o processo, você, como ouvinte, como uma pessoa que não acompanhou o processo, você vai ver como um artista normal ali, no meio de tantos ali, como
se fosse um cantor ali e tudo mais. Eu costumo dizer, né? Às vezes a pessoa fala, eu não sou cantora, né? Eu falo, pô, se você pegar um exemplo, Fernanda Takai, o Pato Fu, tem muita gente que odeia, né? Tem muita gente que não curte o timbre, acha que a voz é fraca e não sei o quê. Cara, mas ela é cantora, ela é vocalista do Pato Fu. E eu, particularmente, eu gosto do timbre. Eu gosto, eu acho bonito o timbre dela. E tem muita gente que fala que ela não é cantora, ela tá lá porque ela deu sorte. Alguma coisa nesse sentido. E não é. E cantores, muitos cantores. Como eu dei exemplo do cara do Joy Division, o próprio Depeche Mode que eu falei. Você pegar o Bono, cara. Tem muita gente que odeia o Bono, mas falar que o Bono não canta seria uma... Mesmo quem não gosta, por favor, né? Seria, noção, né? Aí já para, né? Limite. Mas se você pegar os primeiros álbuns do YouTube, cara, e os shows, assim, as coisas ao vivo que eles faziam, era um negócio, era bem estranho. Eu adorava, né? Mas é bem estranho, né? Eu não sei como a gente tá de tempo aí, eu queria falar sobre um outro... Manda bala, Manda por bala? favor, manda bala. Dentro dessa coisa que a gente tá falando dessa questão de formar o artista e tudo mais, né? Aí a gente vai entrar nessa questão do que a gente tá vivendo hoje aqui, principalmente na nossa cena aqui em Jundiaí e no Brasil em geral, né? Sobre a cena autoral. Eu acho que é o nome do podcast que eu acho que vai bater bem com o que eu tô falando. Cara, eu acho que devia ter um decreto, cara. Presidente que for, que ganhar aí, que falar, tipo assim, chegar e falar assim, gente, vai ser obrigatório num bar que tiver som ao vivo com banda, vai ter a banda cover X, ter pelo menos meia hora, 40 minutos da apresentação de uma banda autoral. Sim. E, tipo assim, eu acho que seria imprescindível isso. Porque, se a gente for analisar essas expressões vocais que a gente teve por exemplo, Renato Russo, Dinho Ouro Preto. Dinho Ouro Preto é um cara massacrado, tecnicamente, falando da galera aí, que a galera fala tecnicamente dele, que é horroroso. Tal. Mas ele é o Dinho Ouro Preto, cara. Você ouve a voz dele, você já sabe que é o cara. E expressar isso, fazer nascer isso, nasceu da onde? Lá atrás, numa cena onde a galera se encontrava, formava as bandas. E isso tá acabando, cara. Tá acabando na molecada de hoje. Sim. Né? Se fosse se importar, o Dinho Preto mesmo, se fosse importar porque a galera fala, não ia fazer nada. O cara, quando você tem a sua segurança ali, de base de fã e tudo mais, meu, você quer que você exploda. Sim. Você vai esquentar a cabeça, o cara Mas fala... algum momento ele não teve e ele cantava dali pra pior, com certeza, no começo, né? Então, você ter essa segurança de, meu... Se a gente for analisar, ele cantava melhor antes do que agora. Nossa, hoje tá terrível. Mas antigamente... atualmente, ele tinha muito mais extensão, enfim. As músicas... Tem músicas que são até altas pra se cantarem hoje. Hoje ele não alcança mais essas notas, enfim. Mas por um... Aí vamos entrar em outras coisas. Esse ponto. Vamos analisar o que o cara faz da carreira, o que ele faz. Como cuida da voz, como não cuida da voz também. Bebe, fuma, droga, rotina de show, exercício, preguiça de fazer trabalho vocal. Vai entrar em um monte de coisa. Então, por exemplo, eu até trouxe esse DVD aqui. Não sei se você assistiu isso aqui. É obrigatório isso aqui. Não, acho que não. Isso aqui, às vezes, eu quero emprestar pra alguém, algum aluno, eu falo, eu tenho esse DVD, você quer levar? O cara, mas eu tenho de ver. Eu falo, caraca, o cara não tem o aparelho de DVD em casa. Aí, fodeu, né? Porque a gente fala, se a gente é no tempo dessa coisa aqui, cara, o nego fala que não tem o aparelho de DVD, eu falo, que mundo é esse? Então, pronto, você já é da geração. Isso aqui é o Bar, tá? É o CBGB, né? E é um filme que mostra... tem no YouTube, é só procurar. Tem uma versão dublada desse filme no YouTube. Eu não sei se tem a versão legendada. Mas ele mostra, cara, os primórdios ali, cara. Onde nasceu Ramones, Talking Heads, Blonde, The Police. Cara, esse filme é uma... Eu já ouvi falar, já. Cara, é obrigatório pra você que trabalha com banda e tal, e você tá fazendo esse trabalho espetacular aqui. Ele é obrigatório, cara, porque é ali que nasceu. E essas questões... Eu vou dar um spoiler, tá? Os Ramones foram lá pedir pra tocar no bar, e eles tocaram, o cara achou uma bosta, falou, velho, não, cara, um bar tosco. E som horroroso, a mesa. Meu, o filme é muito legal. Os caras, não vai tocar aqui não. Puta banda ruim. Não dá. Aí a banda que parece que ia tocar, não furou, não deu. Aí, puta, vou ter que chamar os caras. Aí chamaram os caras. Aí os caras começaram a tocar lá no bar. E nascendo o movimento punk rock ali, né? Muito legal, cara, de entender.
E... Que é uma galera que também que meio que cagava pra técnica e vai embora, né? Putz, cara, Era atitude. Era atitude, feeling e personalidade, acabou. Era aquela coisa ao vivo, só com a bota com som ruim, tinha uma lâmpada em cima do palco. Ia ser até esquisito se fosse soasse bonitinho, né? Sim, não ia com certeza. rolar, Foi todo o processo que fez nascer. Mas o que era? Era uma cena, todo mundo queria tocar nesse bar. Começou a lotar, todo mundo queria tocar nesse bar. Né? Até tem uma história legal, que mais um spoiler, hein? Que o técnico de som, contando o filme, a gente não sabe se é verdade ou não, mas o técnico de som, no bar tinha um cachorro que ficava andando durante a apresentação das bandas. E o cachorro tava cheio de pulga. E ele ficava perto do cara da mesa de som, do técnico de som, e as pulgas pulavam na perna do cara. E ele ficava com coceira, assim, pra caramba. Aí ele teve um momento que ele tava andando na rua e ele viu uma loja vendendo roupa de militar. Aí ele viu um coturno. Aí ele apareceu lá com o coturno para as pulgas não pegar. Né? Aí diz a lenda que foi ali que começou os punk a usar coturno, entendeu? Que da hora, olha né? só. É muito louco, né? Pra caramba. E é muito divertido, tipo assim, obrigatório. Isso Da aqui hora eu trouxe de coração, assim, pra galera que nós estamos falando de cena autoral. Isso aqui é a raiz de tudo, assim, cara. Da hora né? demais. E muito legal. Referência. Inclusive, vou tentar adicionar isso, a galera trazer coisas de referências, assim, Sim, pra mostrar. eu pensei nisso, do tema, Valeu, eu olhei assim, eu falei, nossa, tem que falar desse filme. Estamos falando de... E a cena de hoje, como que você tá vendo? Você que tá, tipo, ensinando uma galera a começar a cantar, então, se expressar, banda, o fato surgindo. da gente ter essas ferramentas de Instagram, de Spotify, de que qualquer um pode colocar o seu material ali, é muito bacana, é muito legal. Todo mundo, né? Você pode ter, qualquer um pode ter. Qualquer um pode Apesar fazer. de hoje a gente ter também muitas opções que a gente fica difícil, né? Tem mas ao mesmo lado, tempo mas a gente tem, né? Se você quiser fazer, você consegue. Você não depende mais Você do consegue. produtor. Eu peguei essa fitinha aqui, ó, quando a gente fez as cópias. Teve um show do Wing Malmsteen em São Paulo. Eu peguei uma sacolinha, levei essas fitas. Não pra vender, pra dar. Pra dar. Inclusive, eu dei de cara com o Hugo Mariucci, que tava... Hoje é guitarrista do Xamã, né? E na época, ele... Que banda que ele era? Não lembro a banda que ele era. Enfim, mas eu sabia que ele era irmão do Luiz Mariucci, né? E eu vi ele e fui dar a fita pra ele. Ele... Não. Eu falei, tô dando. Não. A galera não queria pegar a fita, cara. Eu falei, cara, tô dando. Ouve o som da minha banda. Eu não tô querendo vender, entendeu? A pessoa saía assim. E eu fui lá e distribuí as fitas. Olha como é que era feito o negócio. Como é que a pessoa ia ouvir o seu som? Sim. Você só tinha ele aqui, cara. Hoje, podemos dizer que a galera ficou preguiçosa? Sim. Olha o que a gente viveu, cara. Olha o que a gente viveu com isso aqui na mão. Atrás, né? Depois veio o CD... tal, saiu, vem a Facebook, você pode mostrar, enfim. Cara, pra isso aqui, você tinha que mandar a fita pelo correio, cara. Pra algum lugar que você queria que chegasse. Pro cara pegar, de repente, e jogar no canto junto com um monte que tinha lá, sabe? Então, hoje a gente tem essas ferramentas que ajudam demais. Ao mesmo tempo, a gente tá vivendo uma cena de bandas covers, que eu toco em bandas covers, cara. Toquei a vida inteira, que foi um hiato da minha vida, quando o Just, a gente praticamente parou com o Just. Foi um hiato todo que aconteceu, porque hoje eu quero fazer meu som. Hoje eu quero ensaiar, cara, com uma banda. Você tem noção do que eu tô falando? Eu quero ensaiar com a minha banda de som próprio. Porque dispersou de uma tal forma que ensaiar é a coisa que, puta, não, velho, para. Eu quero sentir o som da banda. Foi um dos motivos pelo qual a questão da identidade vocal, eu não gravei umas músicas que a gente tinha ainda... Porque eu não conseguia gravar. Eu fazia em casa, eu falava, eu não sei o que eu quero mais. Que você tava se expressando. Exato. É importante pra caramba. Aí só da estética, poderia ter conseguido gravar, ok, mas eu não consegui, cara. Não consegui. Então eu quero ensaiar, cara. Vamos ensaiar pra curtir ali aquele momento. Abrir uma cerveja ali, sabe? Trocar ideia do som, fazer a coisa com uma galera que queira fazer isso também. Então isso tá acabando, cara. Eu vejo muita banda que vive dessa forma. Grava lá, junta e acabou. Né? Na hora demais. Essa coisa da garagem ali, de fazer voltar. E, detalhe, esse lance todo que eu tô falando pra você, de banda cover. Não sou contra, eu acho que o músico tem que viver e tudo mais. Mas quando o músico fala, quando ele se vê nesse, que nem aconteceu comigo, eu não tinha mais tempo, eu tocava quinta, sexta, sábado, eu não tinha mais tempo
pra me dedicar à minha música, ao processo autoral, você entra nesse ciclo e não sai mais, cara. Raramente você vai... Só quando você chegar num ponto, você vai falar assim... Nesse caso, o que aconteceu? A pandemia fez eu refletir sobre isso. Porque agora que voltou, e eu tô... vamos dizer assim, bem estabilizado com as aulas, eu tô querendo dedicar meu tempo a isso. Não só... Eu gosto de tocar, gosto de fazer evento e tudo mais... Mas eu vou dar esse espaço, né? E algumas bandas estão fazendo isso, né? O pessoal lá do Resilience, né? Do Gui, do Hélio. Com certeza. Eles são um espelho pra mim, cara. Eu vejo... Espelho não, eles me inspiram. Eu vejo os caras batalhando, tocando. Vai ter um evento lá, vamos lá tocar, vamos mostrar o som. Esse tipo de coisa que, em certo aspecto, tá acabando. Tô vendo que tá acabando, mas em alguns pontos... Você vê que ainda tem a chama ali acontecendo, que é o que a gente chama de cena, né? Estão dizendo que agora você vai me dizer que você deve estar mais por dentro, não? Sobre a questão que tá voltando essas bandas emo, essa galera tá voltando legal pra caramba, cara. Emo, eu não sei se emo, como a gente conhece, mas acho que talvez a vertente, acho que tem muita coisa nascendo de volta, né? Sim, porque o que fazia essas bandas? Tipo CPM, todo mundo que curtia um som mais pesado não gostava, não dava valor. A galera no Glória, a galera metendo pau no Glória, sabe? Tipo assim... Isso daí fazia a molecada crescer com essa ideia. Vou fazer aula de guitarra, vou aprender a tocar bateria, vou cantar, vou produzir música. Respirava o bagulho. Então, tipo, hoje, cara, hoje tá difícil. Então, fica complicado. Então, esse cenário, essa cena fazia com que acontecesse isso. Molecada crescia, eu via. Eu tenho um aluno, aliás, que um deles era recriminado na escola. Porque ele é cabeludo. E ninguém gostava de rock na escola. Na classe dele ali, ninguém. Era só ele ali, cara. E ele... Firme. Não, cara, eu gosto de tocar guitarra, velho. Eu gosto de cantar. E por causa desses bullying, ele teve que mudar de escola, cara. Caraca. O pai dele é, nossa, sensacional. Botou ele numa outra escola, onde a galera pedia pra ele tocar as músicas, levar violão e cantar lá. Já muda tudo de figura, né? Mas você vê, ainda tem esses vamos dizer assim, esses locais onde se você curte rock, curte banda, você não vai ser aceito. Você não vai ser aceito. Então, nesse aspecto que eu acho que a coisa poderia melhorar muito. Né? De ter o hábito de você ir ver uma banda autoral, cara. Sim, trabalhar. Inclusive, a ideia é essa aqui com o espaço, né? Trazer a galera, pelo menos com algum espaço, alguma estrutura, pra falar o que tá fazendo pela arte, como que tá fazendo, como tá se expressando, mostrar também. E acho que tem coisas novas surgindo, tem podcasts, tem alguns shows, tem algumas cenas surgindo que eu acho que tem que se juntar mesmo. E a galera tem realmente que valorizar mesmo. E assistir, compartilhar o amigo, seguir o Cena Autoral no Instagram, se inscrever, tá ligado? E pra mim, teve coisas que você falou aqui que eu achei muito da hora, que, por exemplo, esse seu tesão que você tá ainda brilhando o olho de, cara, não, eu quero fazer coisa autoral. Caramba. Cara, mesmo tendo chão, mesmo estando o tempo inteiro consumindo lá, porque você tá trabalhando o tempo inteiro com canto, com música, blá, e ainda assim tá nesse tesão. E pelo contrário, vendo o positivo, onde muita gente às vezes tá vendo o negativo, que é, por exemplo, antigamente pra você se virar pra gravar, você tinha que ou desembolsar uma grana violenta ou alguém acreditar, ou cair no colo, um produtor, alguma coisa. Era difícil. Hoje você consegue gravar um home studio facilmente. Com pouca coisa, você consegue disponibilizar, você consegue divulgar, tem onde divulgar. E outro ponto que você trouxe que é muito importante é que, se você tem a vontade de cantar, por exemplo, de se expressar, você consegue. Hoje tem mais ferramenta, tem mais estudo, tem software, tem um monte de coisa pra ajudar que, cara, vai atrás. E é possível, né? Com certeza. Pra mim ficou isso do seu papo, curti pra caramba ver isso. Massa. Muito legal. Demais. E daqui pra frente agora, o que você tá pensando em fazer, cara? De se especializar mais na parte do canto específico? Sempre estudando, sempre buscando... Algum plano já? Eu faço parte de um grupo de um curso aí, né, que tá... na verdade, eu sempre vou buscar, sempre que eu puder buscar, porque a gente também não tem espaço, às vezes a gente não tem espaço mental para tanta informação. Tem tantos cursos, a gente tem que saber filtrar o que eu acho que vai funcionar pra gente, que vai acrescentar, né? Sim. E eu tô dentro de um grupo de dois grupos de estudos, né? Um do Ariel Coelho, que é um super
professor de técnica vocal, de fisiologia, e tem todas as teorias dele lá, baseado nisso, baseado naquilo. Ele tem todos os estudos dele, que é fantástico, os cursos que ele tem, que são maravilhosos. E tem o Mauro Fiuza também, que eu tô bem alinhado com esses dois, e confrontando as ideias, debatendo, e sempre evoluindo, porque é aquilo que eu falei, tem muita coisa que não se sabe, né? Sim. E o que a gente sabe, a gente tenta debater sobre como é que funciona o mecanismo, aquela coisa toda da mecânica, e buscando cada vez mais para poder estabelecer o quê? Dentro de tudo isso que a gente falou, cara, para resumir, cara, quando uma pessoa vai te procurar um professor de técnica vocal, ele necessita do quê? Você saberia dizer a palavra? Pam, joguei para você, Cara, a chamada oral. Não sei. Além do ponto positivo na caderneta. O que a pessoa precisa? O professor você fala ou a pessoa? A pessoa. O que ela vai buscar? Vai buscar, É uma palavra. Eu diria ferramentas, se você por aí. Linguagem. Linguagem. A linguagem que vai servir para ela. Certo. suprir Dentro as de todas as necessidades. escolas, Isso. ela E a procurar- linguagem, dentro da linguagem, tem as ferramentas, tem as metodologias, tem os conceitos, tem as verdades, as mentiras, e tudo que você quiser mais ali para ser debatido. Mas a linguagem que para ela funcione, seja lá ela qual for, Sim. né? Dentro dentro de tudo que a gente já comentou aqui. É legal demais. E é legal de ver que esse caminho continua seguindo, que tem bastante debate, que tem bastante coisa, porque software, internet, acesso a um monte de coisa, fez com que a gente tivesse acesso a um monte de informação nova, juntou todo mundo, gente de tudo quanto é lugar para falar sobre isso. Então, se é um lugar que tá parado falando a mesma coisa o tempo inteiro, eu desconfiaria. Agora, o lugar que tá debatendo, que tá buscando, que tá estendendo o limite das coisas lá pra frente, é o que me atrai, e eu espero que continue crescendo ainda mais esse nicho. E que a pessoa procure para se expressar e que se expressem cada vez mais, né? Com certeza. Só para fechar esse raciocínio, por exemplo, tá acontecendo aqui na cena atualmente, o Luciano Frazani tá com um projeto muito legal que ele está fazendo lá as quintas autorais no Vila Pizza Bar. Ah, sim. Você tá vendo? Você já Sim, chegou a ver sim. isso, né? Eu vi algumas coisas que estavam lá. Fantástico. Ele faz o programa lá no Vila, ao vivo. Legal demais. Ele transmite e as bandas autorais estão indo lá, tá agendando e tá crescendo pra caramba. Maravilhoso. De repente, com essa estrutura que tá tendo Sim. e com essa temática mesmo, essa ideia toda aí, quem sabe aqui em Jundiaí a gente não cria uma cena Com certeza. legal, assim, onde, pô, meu, vamos sair pra ver a banda autoral. É isso. Olha o som dos caras, vamos pôr no Spotify pra ouvir, pô, vamos conhecer, né? Vamos ver essa banda, consumir coisa nova, porque né? não virou mais, como é que eu posso dizer, hábito de você fazer isso, de buscar. E só as bandas, que é o que eu já tava falando, as bandas cresceram da década de 80, principalmente, que vieram lá do nimbo, cara. Os caras não tinham nada, velho. E aí, porque tinha a cena. Era legal você ir num bar que tava cheio de gente pra querer ouvir o Legião Urbana, cara, Sim. tocando num botequinho, cara. E é isso que eu espero com essa cena surgindo, que as pessoas se identifiquem tanto com as artes da galera. Pô, isso daí que ele falou, eu concordo, eu quero, eu me sinto bem ouvindo isso, vendo isso. Conhecendo os artistas também, pô, o cara tem o mesmo pensamento que eu. Pô, não tinha visto que tinha mais gente pensando sobre isso. E tem tanta coisa nova acontecendo, politicamente, socialmente, que, pô, a arte, ela expressa, ela é um retrato do que tá acontecendo. Então, se você às vezes tá engasgado com alguma coisa, sei lá, a arte pode dar uma aliviada, né? Eu consumi, tem gente falando sobre isso. Basta você sair do mesmo e procurar, né? Tem muita coisa rolando aí. Vamos fortalecer a cena aí. Com certeza. É isso aí. Então, galera, quero agradecer o pessoal aqui, agradecer você por ter vindo compartilhar a história aí que você tá fazendo. Espero que cole mais vezes aqui. Com certeza. Deixar de falar a gente não deixa nunca, você deu pra Vem, perceber. a gente pode né? trazer até temas aí, ó. Específicos Vou até falar relacionados com vocês aí, ainda não comecei a fazer sobre isso, mas se vocês tiverem algum tema específico aí que vocês querem saber, quer tratar sobre vocal, manda aí, quem sabe a gente não abre, sei lá, uma outra live, chama ele, a gente conversa de novo mais E sobre a gente isso. pode chamar mais convidados também para debater. Legal Tem demais. muita coisa bacana para falar sobre essa questão de identidade vocal, né? Sim. Esse tema É muito tudo abrangente. dentro da proposta do podcast aqui. Isso eu acho bem legal. Legal demais. E se você quer fazer algum projeto de audiovisual, quer fazer um programa, quer fazer um podcast, entre em contato com o pessoal aqui do Novo Dia Live. A galera tem estrutura, tem câmera, tem profissional para te atender. Você vai curtir, vai conseguir fazer seu projeto. Quero agradecer a rapaziada que tá fazendo o trampo aí comigo, o João, o Marcelinho. Salve, obrigado aí pela força. E é isso aí, obrigado mais uma vez.
Esse foi o Cena Autoral. Precisa acabar com essa história de achar que cultura é uma coisa extraordinária. Cultura é ordinária, cultura é igual a feijão com arroz, é necessidade básica. Tem que estar na mesa, tem que estar na cesta básica de todo mundo. Tudo é cultura, toda a acumulação de realizações múltiplas de um povo, tudo isso é cultura.